Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui no em nosso canal no YouTube. Mais uma vez, nós estamos aqui para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os amorosos amigos espirituais continuem nos amparando nesses momentos de grandes desafios e nos fortaleça no ânimo e coragem para seguirmos em frente. Vamos nos permitir, refaço esse convite, uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje, quero falar com vocês sobre mais uma parábola, a parábola do grão de mostarda, relatado por Mateus no capítulo 13, versículo 31 e 32. Vamos lembrar que a metodologia do ensino por parábolas, utilizado muito por Jesus, é um recurso educativo de grande importância na preservação de ensinamentos ao longo dos séculos. Jesus, como sábio educador, costumava recorrer frequentemente às parábolas, a fim de melhor interessar e impressionar aqueles que o ouviam. Jesus falou aos seus discípulos que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Irmãos, o grão de mostarda é o menor de todos. No entanto, cresce e a planta se torna grandiosa. As aves nela se alojam, procurando o agasalho nos seus ramos, a proteção. O grão de mostarda serviu duas vezes para as comparações de Jesus. Uma vez, Jesus comparou o grão de mostarda ao reino dos céus e outra à fé. Mas é necessária a fertilidade da terra para que trabalhe a germinação, para que haja transformação, crescimento e frutificação do que foi semente. E é necessário, no tempo certo, o trabalho da semente e da planta no aproveitamento desse elemento que lhe foi dado. Por que estamos dizendo isso? Vamos fazer um paralelo. O mesmo acontece com o reino dos céus na alma humana. Sem o trabalho dessa semente, o que é feito melhor dizendo, pelos espíritos iluminados, sem o concurso da boa vontade, que é a maior fertilidade que podemos nos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, nós não poderemos aumentar e engrandecermos-nos. Nós precisamos sim entender essa mostarda, que ela jamais vai se transformar em hortaliça sem o emprego dos requisitos necessários para a sua transformação. E com a fé é a mesma coisa. Parece-se com um grão de mostarda, quando já é capaz de transportar montanhas, no dizer de mestre. Mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar mudança para um campo mais largo, mais aberto, de mais dilatados horizontes. A fé, quando é verdadeira, ela estuda, examina, pesquisa, sem espírito preconcebido e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. E sabemos que as revelações são progressivas. À medida que nós, enquanto humanidade, avançamos na senda do progresso, vamos recebendo os ensinamentos compatíveis com o grau do nosso progresso alcançado. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelentes e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e também proteção,
a necessidade do adubo. Vamos relembrar as palavras do Espírito Emmanuel, que lá no livro Vinha de Luz assim nos diz: a gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Jesus, diz-nos Emmanuel, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem, indiscriminado e ininterrupto. Vejamos, irmãos, que é certo que não podemos ficar improvisando em sermos cooperadores de Jesus. Nós precisamos, sim, trabalhar dia a dia na direção gloriosa do bem. Bom, essas são as reflexões que temos para o nosso dia de hoje. Espero que tenhamos aproveitado esses momentos e possamos estar juntos no nosso próximo encontro. Se você gostou dessa mensagem, se ela fez algum sentido para você, por que não multiplicar essa mensagem do Evangelho? Espalhe em suas redes, espalhe entre seus amigos. Façamos com que essa mensagem possa chegar aos irmãos necessitados em nosso mundo. Agradeçamos então mais uma vez ao todo o amparo dos amigos espirituais nesses nossos singelos momentos de estudo. Um abraço fraterno, continuem se cuidando e que possamos nos encontrar mais uma vez em nosso encontro da semana que vem. Muita paz a todos.
Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra do Estácio, aqui em nosso canal no YouTube. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E que os nossos amorosos amigos espirituais continuem nos amparando neste trabalho singelo e nos fortalecendo para vencer os grandes desafios. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje quero falar com vocês sobre mais uma parábola. Hoje é a parábola do fermento, que está em Mateus, capítulo 13, versículo 33. Certa vez, o Mestre Jesus contou aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. O que significa a parábola do fermento? Muito breve. Jesus usou uma mensagem muito simples e objetiva nesta parábola, algo que pode ser compreendido facilmente. Ele descreve uma situação rotineira na vida de qualquer dona de casa da época, que é o processo de fazer o pão. Para fazer receita, a mulher colocou uma pequena quantidade de fermento em uma grande quantidade de farinha. Após realizar a mistura, restava apenas deixar a massa descansar, esperando o fermento fazê-la crescer. E a história é uma metáfora para o crescimento interno do reino de Deus no mundo. Da mesma forma que o fermento penetra e se espalha dentro da massa, fazendo-a crescer, o reino de Deus se alastra, melhor dizendo, pelos 4 cantos da terra. E o fermento é a substância biológica ou química que faz crescer ou levedar. Tanto que faz com que, através desse micro-organismo, o levedo, a massa torne-se então mais leve. E ele é bastante utilizado na produção de pães e derivados milenarmente, há muito tempo. A farinha serve de alimento para o homem, mas nesta parábola, uma mulher escondeu o fermento em 3 medidas de farinha. O resultado foi que todo o alimento ficou levedado. Embora o fermento torne o pão mais macio e mais fácil de comer, ele não nutre nem alimenta. O fermento serve apenas para tornar o pão em algo mais atraente, fácil de ser digerido e para gerar um crescimento que não é natural. O fermento que esta mulher tomou representa o trabalho do Evangelho, que se desenvolve através dos tempos, por meio dos discípulos da boa vontade, até que a humanidade fique completamente transformada. Assim como a massa se fermenta vagarosamente, assim também a humanidade não compreenderá nem assimilará os ensinamentos espirituais de uma só vez, mas sim aos poucos, dia após dia. E o que dizer um pouco do fermento leveda toda a massa? Jesus recorda que um pouco de fermento leveda a massa toda. E pensando a respeito da sociedade, isso significa que cada cidadão precisa compreender que a sua própria conduta em diferentes âmbitos, particularmente no exercício profissional, religioso ou de qualquer representação, tem amplo alcance na esfera do coletivo. Nesta parábola estudada hoje, Jesus compara o reino de Deus com tal fermento. Não com o fermento bem guardado na gaveta do armário. Compara-o com o fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado, isto é, fermentado. Isso faz diferença, porque o fermento guardado na gaveta ou o fermento que não sai da prateleira do supermercado poderá ter
todas as qualidades de que precisa para fazer crescer a massa do pão. Mas o que adianta isso? Se não vai sendo misturado à massa, se não vai sendo escondido em 3 medidas de farinha. Fermento não misturado à massa é que nem capital morto, é que nem um objeto, uma energia usada inadequadamente, é que nem aquele recurso material escondido numa caixa bem secreta. Fermento não usado, ele se estraga e ele começa a cheirar mal. Ele perde a sua força de fermentar, de fazer crescer a massa do pão. A finalidade única do fermento é ser misturado à farinha, para que a farinha, por sua vez, se transforme em fermento. E, caros irmãos, o mesmo acontece a cada um de nós. A princípio, lutamos com dificuldades para compreender e aceitar os preceitos divinos. Mas se persistirmos no estudo, nossa compreensão irá aumentando, até ficarmos hábitos não só para bem entendê-los, como também para vivermos de conformidade com eles. E este Evangelho de Jesus, trazendo essas mensagens maravilhosas a cada um de nós. O que temos feito? Nos autoavaliemos com os recursos infindáveis que o Pai Celeste nos dá. Bom, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado esses momentos e que possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E se você gostou dessa mensagem de Jesus e acredita que fará sentido para alguém, por favor, faça chegar a mais pessoas. Compartilhe essa mensagem. E deixo um abraço fraterno em todos, fiquem em paz e continuem se cuidando.